Agora, Adriana, vem aquela pergunta, né? A gente fala muito, vamos permanecer em casa, vamos sair de casa o mínimo possível, todo mundo trabalhando de casa, ninguém vai para o trabalho. Mas e aí, quem que precisa trabalhar? Quem Quem precisa precisa ir sair de lá, ó, casa, né? colocar o dedinho e bater o ponto todo dia? Como é que faz para minimizar os riscos e garantir os direitos a quem acaba se expondo com o contato a outras pessoas em ônibus ou então no próprio ambiente de trabalho? Vamos saber mais detalhes sobre isso com a repórter Thea Morel. Vamos saber o que dizem, né, as leis trabalhistas. Se elas asseguram proteção aos trabalhadores como nós, por exemplo, né, que não podemos parar e que estamos em contato diário aí com muita gente. Adriana, a gente tem aí toda essa indicação realmente do isolamento para que você fique em casa, trabalhe em casa. Algumas atividades não tem jeito, como é o nosso caso, porque a gente tem que levar a informação para a população, né? Mas para tirar todas essas dúvidas em relação às leis trabalhistas, nós temos o advogado trabalhista, Bruno Vaz Carvalho, que vai falar para a gente. Bruno, o que assegura aí a lei trabalhista em um caso como esse, que a gente tem aí essa pandemia do coronavírus, né? Que direitos esses trabalhadores têm, já que é indicado para ficar em casa, mas nem todo mundo pode, né? Bom dia, Té, bom dia a todos. A gente tem que analisar a partir do princípio da publicação da lei, agora do governo federal, agora de fevereiro de 2020, determinando, estabelecendo as possibilidades de quarentena. Então, alguns estados, alguns municípios, eles já publicaram esses decretos de quarentena. Então, o que é que ocorre? Por exemplo, cinemas, entidades, instituições de ensino, escolas particulares, em que nós temos trabalhadores vinculados à CLT. Essa lei federal, ela estabelece que esses períodos de quarentena, que são 14 dias, podendo ser prorrogados por mais 14 dias, será justificado como falta justificada para o trabalhador. Ou seja, ele está em casa no período de quarentena, mas vai receber o seu salário normalmente. Então, pelo lado da empresa, o que é que o empresário deve se ater? Aí ele vai analisar as leis trabalhistas, a CLT, e ver se pode aplicar alguns casos da CLT, mesmo em havendo a existência e a vigência dessa lei da quarentena. Ele pode, por exemplo, conceder férias coletivas sem a necessidade prévia de avisar, aquele aviso prévio de 30 dias, ele concede as férias pagando o adicional de férias. Ele pode também conceder uma licença remunerada, né, com forma de compensação. Ou seja, o trabalhador seletista ele fica em casa, né, porém, após a quarentena, ele poderá compensar aquela licença remunerada com horas extras que estavam pendentes, ou então ele poderá utilizar futuramente a título de hora extra. É um pouco parecido com as escolas que vão ter que repor as aulas, afinal de contas. Mas eu quero saber também, advogado, se a gente tem questões que acabam acontecendo ali ainda muito no calor das horas, aqueles trabalhos que, por exemplo, ainda não vão ser interrompidos. Tem um ponto muito importante que a lei permite, que é, por exemplo, o trabalhador não pode ser discriminado de qualquer maneira por apresentar qualquer sintoma que poderia ser coronavírus, né? Nesses casos, importantes essas situações pontuais do dia a dia, né, que não estão parados pela quarentena. Então, digamos que uma secretária, um atendente, um garçom chegou ao local de trabalho e ali o seu gerente ou então o dono da empresa, ele observa que aquele trabalhador ele está com algum sintoma, está gripado. Então, a orientação, né, como nós já vimos aqui ao vivo também, pela secretária e pela OMS, é que aquele funcionário seja orientado a ir para casa. Em havendo a persistência daqueles sintomas, é que ele vai procurar, né, a entidade médica mais próxima para saber se ele está ou não acometido do coronavírus. Mas ele não pode ser obrigado a ir para casa e nem obrigado a necessariamente fazer o exame, né? Como é que funciona essa parte na lei trabalhista? Isso, deve-se usar nesses casos o bom senso, né? Apesar do que o patrão, a empresa não pode obrigar, não está contaminado. Porém, não pode haver essa discriminação, não pode haver que perante seus colegas de trabalho, fique todo mundo apontando o dedo e tal, contaminação, se está contaminado, se afasta e tal. Mas, pelo bom senso, como a gente já está falando aqui, aquele funcionário é orientado a ficar em casa ou procurar,
né, um posto de saúde. Nesses casos, aí sim nós vamos analisar de acordo com a lei que fala de isolamento, né, que a pessoa está doente ou possivelmente contaminada, caso de isolamento, em casa ou hospitalar. Nesses casos aí, uma vez sendo detectado que ele está acometido do coronavírus, aí sim ele vai para os casos da situação do INSS. 15 primeiros dias pagos pela empresa e a partir do 16º dia ele será pago pelo INSS. Doutor Bruno, muito obrigada. Olha aí, cabe aqui a orientação do doutor Bruno, advogado trabalhista. Bom senso sempre, gente. Aquele cuidado precisa, o isolamento precisa, mas sempre o bom senso é que deve prevalecer, até para que não tenha nenhum direito aí ferido. Acesse cnews.com.br, o portal de notícias da cidade.